mais detalhada, com mais qualidade. E eu tenho certeza que hoje, nessa live, vocês vão aprender a fazer uma leitura com mais qualidade, observando todas as estratégias, passando também pelo crivo de uma mentalidade de um leitor muito mais, vamos dizer assim, ativo, né? Que realmente está ali, se debruça sobre o texto com curiosidade, que quer aprender, que quer extrair esses significados que muitas vezes não estão na superfície do texto, porque é necessário que a gente consiga inferir. E essa inferência muitas vezes não se dá de uma maneira tão fácil. Por isso é necessário descomplicar e é necessário também desmistificar que o texto literário é praticamente algo tão complexo que é difícil de qualquer pessoa ter conhecimento ou ter entendimento a respeito dele. Então a gente precisa quebrar, porque muitas vezes a pessoa já pega o texto com um preconceito, né? Acreditando antes de ler que não vai entender. Isso acaba criando alguns bloqueios que a gente, se tiver uma mentalidade diferenciada, a gente consegue sim adotar uma forma de entender o texto ou de criar estratégias capazes de nos fazer entender o texto na sua. Vou colocar Elaine aqui. Boa noite, Elaine. Seja bem-vinda. Vamos ver agora. Você tá no. Deixa eu te colocar agora aqui no Instagram. Que a gente tá transmitindo pelo Instagram e pelo YouTube. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Elaine. Boa noite, pessoal aí do Instagram, que já tá entrando aí na live. Boa noite. Deixa eu ver aqui, Elaine, como eu faço. Deixa eu ver. Ah, peraí, acho que eu vi. Aí tá, gente, que a. Agora vai. Agora vai. Vocês estão ouvindo bem a gente? É bom fazer essa pergunta logo no início, né? Se vocês estão ouvindo bem, se tá tudo ok. Pra gente já iniciar com tudo certinho. Então, eu estava falando aqui da questão da expectativa dessa primeira live do desafio, né? Porque a gente já vem um tempo divulgando, falando sobre o desafio, que seriam 7 dias. Gente, realmente é desafio, porque de hoje até o dia 21 é uma sequência de lives, assim, é tudo bem consecutivo, com o objetivo de descomplicar o entendimento e a leitura, né? E a interpretação do texto literário. Então, eu estava falando logo no início, Elaine, que é muito comum as pessoas terem até um certo preconceito, acharem que é muito difícil, que é muito complicado, e às vezes antes de ler já desiste. Qual é a tua experiência em relação a isso? Fala aí pra gente. Nossa, boa noite, gente. Boa noite, Andresa, e a todos que estão nos assistindo. Tinha tanto acesso aos livros, né? Quem conhece um pouco da minha história, eu já contei assim várias vezes a quem eu tenho mais acesso, né? Mais aproximação. Eu morei, cresci, nasci e cresci na roça, né? E lá era bem difícil mesmo. Eu vim conhecer livros, literaturas no meu ensino médio. Então, demorei um pouquinho e tinha uma certa resistência. Mas, aos poucos, fui me apaixonando pela leitura, vendo que a leitura estava me levando para lugares inimagináveis, né? Eu conseguia me imaginar em certos lugares que eu não tinha acesso, conseguia me encontrar na leitura. E na faculdade foi que eu comecei a me apaixonar por Machado de Assis, pelos contos, por todas as obras dele, pela história de vida dele, que é muito inspiradora, é muito, como é que eu posso dizer, nos direciona, nos mostra que através da educação, através da leitura, do esforço, nós conseguimos chegar muito além do que imaginamos. É verdade. Inclusive, a própria história de Machado de Assis já é um grande incentivo para todos nós, porque ele tinha todas as possibilidades, vamos dizer assim, muito mais chances de ter dado errado do que ter dado certo. Até pela questão da própria
construção mesmo social, dos preconceitos que envolviam, né? O fato dele ser uma pessoa de origem humilde, de ser mulato, tudo isso contava no século XIX para que ele fosse totalmente, vamos dizer assim, excluído socialmente. E ele consegue, assim, ter força, ter autenticidade, né? Ser original e persistir, porque a gente sabe que qualquer pessoa, seja em qualquer profissão, seja no caso até de uma da escrita mesmo, ninguém já nasce sabendo, né? Com certeza existem textos de Machado de Assis que não são tão grandiosos, que ainda estavam no processo de amadurecimento, porque é no realismo que ele realmente ascende, né? Que ele realmente toma, os seus textos começam realmente a tomar corpo e trazem um, vamos dizer assim, um grande diferencial, porque antes de Machado de Assis a gente tinha uma literatura, após Machado de Assis a gente vê que a nossa literatura ela torna-se cada vez mais crescente e de qualidade. Porque enquanto os outros países, né, tinham sempre Goethe, né, falavam do Shakespeare, né, tinha uma referência de um grande nome, no Brasil, veja que maravilha, nós temos Machado de Assis como sendo uma grande referência. Então, no Brasil, nós temos Machado de Assis. Então, não é à toa que alguém se torna tão genial, tão reconhecido, e muitos críticos literários, inclusive, o consideram como sendo o maior escritor brasileiro, né, da nossa literatura. Então, é claro que muitas vezes como é que chega esse texto nas escolas, vamos dizer assim, né, principalmente? Como é que esse leitor começa a ter um contato com Machado de Assis? Muitas vezes por uma imposição, por pegar muitas vezes um texto que vai requerer um leitor mais maduro, ele não está pronto ainda para absorver aquelas ideias, para conseguir ter aquele conhecimento, e acaba achando enfadonho, achando cansativo, por não conseguir, né, ainda ter uma maturidade para ler o texto com mais eficiência, ou seja, com proficiência. E aí, eu já começo falando aqui que eu vi até no Google, no questionário, porque a gente fala muito da importância do questionário para nos ajudar até definir que público é esse que tem interesse na obra de Machado de Assis, e vi que tem alguns professores que fazem parte do desafio. Então, a gente, assim, de professor para professor, de professora para professora, é muito interessante que a gente comece justamente com os contos, né? Isso. Essa curiosidade e esse, vamos dizer assim, essa maneira de chamar atenção, de sensibilizar esse leitor iniciante, muitas vezes não vai começar com Memórias Póstumas, um Quincas Borba, ou com o próprio Dom Casmurro, que é tão conhecido. Então, a gente precisa dessa flexibilidade, essa sensibilidade para apresentar o texto até relacionando com questões da nossa época, porque Machado é muito atual. Então, antes de a gente começar a aprofundar um pouco mais a respeito disso, eu quero. Elaine falou um pouquinho da história dela como leitora, né? Como leitora, como professora. Eu vou também me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Andresa Almeida, né? Porque eu sempre uso esse sobrenome. Eu sou uma grande apaixonada por literatura, que sempre fui, desde criança, sempre gostei de ler, sempre tive muito interesse pela leitura. Eu sempre fui o tipo de pessoa, não sei se vocês tiveram essa experiência, que quando chegava o material escolar, tinha o maior prazer em ficar olhando os livros, né, olhando as páginas, lendo as histórias. Então, quando eu chegava na escola, eu já tinha lido praticamente todo o livro de português, porque eu ficava lendo, né? A gente antes fazia cópia, né? A gente tinha o hábito da cópia. Então, eu gostava muito de ler, né? E sempre gostei muito de ler, sempre tive a leitura como referência para mim. Só que aí, eu fiz letras, né? Na Universidade Federal de Claro. Pernambuco, em 2002, ontem, há 20 anos atrás, terminei em 2002. Depois eu Ali. fiz graduação em literatura brasileira, que foi assim uma maravilha. Aquilo para mim não foi nenhum sacrifício, porque realmente eu amava estudar. Era os sábados, eu lembro que eu ia lá todo sábado estudar, fazer a minha especialização, e realmente era um grande prazer. Atualmente, eu estou fazendo uma pós-graduação aqui à distância, né? Essa é diferente das experiências que eu tive, que é de coach educacional. E eu tenho gostado demais dessa área, porque trabalha tanto com a questão do treinamento para profissionais da área da educação, para que possam desenvolver melhor suas habilidades, suas estratégias de ensino, e também é relacionado à questão do aluno, né? Como torná-lo ou como fazê-lo se perceber como protagonista da sua aprendizagem.
Então, isso para mim tem sido uma experiência maravilhosa. Então, quando a gente busca o conhecimento, não tem nada que nos impeça, né? Então, por isso que eu falo que quando a gente se baseia em grandes ícones, por exemplo, como Machado de Assis, a gente só tem que pensar o seguinte: nossa, hoje a gente tem muito mais, né? Do que as possibilidades que ele tinha antes. E ele conseguiu ir muito além para o padrão, para a época dele, ele conseguiu ir muito além. Então, realmente é uma grande referência Machado de Assis. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Gente, mole, um prazer estar com vocês aqui. Boa noite. Tem o pessoal aqui dizendo boa noite no YouTube. Boa noite. Boa noite para todo mundo aqui no YouTube. O pessoal que está participando do desafio recebeu os textos, né? Recebeu algumas informações. Então, hoje vamos aproveitar para vocês tirarem suas dúvidas, fazerem seus questionamentos, e a gente aproveitar muito a análise de pai contra mãe, que é o conto que a gente vai fazer a análise hoje. Deixa eu ver aqui no, no Instagram. Instagram. No Instagram Só também. lembrando, né, Andresa, que quem está aqui assistindo a live e não está ainda participando dos grupos de WhatsApp ou Telegram, nós temos um grupo, dois na verdade, né, um no WhatsApp, outro no Telegram, para compartilharmos, né, Sim. tanto os textos em PDF quanto experiências, tirar dúvidas, questionários, quiz e etc. É verdade. Então, assim, a gente está sempre colocando nos stories do Instagram, a gente está sempre divulgando. Então, vai pelo direct mesmo, olha, manda o link, porque aí vocês não podem perder o material. E hoje tem surpresa no final da live, vocês vão receber, o pessoal do Oh, grupo vai receber um material, assim, exclusivo, muito bem organizado. Tive a colaboração de Bruna, uma parceira aí nessa organização. Então, assim, participem e aproveitem, porque só não vai aprender quem não quiser. Tá pronto, preparado? Então vamos juntos nesse desafio. E também, gente, vamos eu vou lá. fazer um post bem pequenininho, assim, em formato de story. Quando a gente terminar essa live, eu vou colocar nos grupos. E aí eu quero, por favor, que vocês coloquem nos stories de vocês, marcando a gente, Elaine e eu. Depois eu vou colocar aqui para vocês verem qual é o Instagram da gente. Colocando assim, uma hashtag. Vamos pensar na hashtag agora. Pensa aí na hashtag, Elaine. Me ajuda para o pessoal colocar Ai, foi hashtag. rápido. O quê? Hashtag desafio dos 7 contos. Ah, pronto. Hashtag desafio dos 7 pontos. Então, o post diz assim: eu estou participando. E desafio é desafio. Começa hoje, só termina dia 21. E eu tenho certeza que quem está aqui vai chegar com honra no último dia. No último Ó, dia, li os 7 contos, interpretei os 7 contos. Então, compartilhem, porque a leitura também é o compartilhar. Compartilhem com outras pessoas, para que entrem nessa corrente de amor e de interesse pela leitura, tá bom? Então, vamos lá, gente, eu vou falar um pouquinho agora sobre, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Machado de Assis. Sejam bem-vindos, leitores proficientes. Aqui todo mundo só leitor Aí, ó. proficiente. Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre, fazer algumas considerações sobre a leitura proficiente. E aí, gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Eu vi no questionário que vocês responderam no desafio, lá no grupo do desafio, que muitas pessoas querem ter o hábito da leitura. Ou que tinham e deixaram de ler, ou que têm, mas leem pouco, mas querem aprender estratégias e querem ter o hábito da leitura. Por isso que eu falei, é importante, respondam, porque a gente prepara a nossa aula aqui, nosso aulão, né, literário, baseado nessas necessidades, porque não adianta nada a gente ficar falando de um monte de coisa técnica, mas que não tem relação com você. Então, o interesse do desafio é fazer a diferença na vida, né, na postura de vocês enquanto leitores. E aí, o que foi que eu observei? Observei que muita gente falava sobre essa questão do hábito. Gente, hábito é algo que é processo, é construção. Primeira coisa que você precisa destravar e parar com essa crença de que, eu não tenho tempo. Já começa errado. Por quê? Porque quando a gente verdadeiramente quer alguma coisa, a gente vai arrumar o tempo. A gente vai fazer. Porque a gente se interessa por aquilo que tem valor. Se a leitura tem um valor, ela tem uma importância,
você tem consciência dessa importância, é evidente que você vai destinar, nem que seja 10 minutos das suas 24 horas, para você se destinar a sua atenção à leitura eficiente. Então, hábito tem a ver com mentalidade, tá bom? Até coloquei aqui para vocês lerem, o pessoal que está no YouTube consegue visualizar. Hábito tem a ver com mentalidade. Primeiro, eu preciso me colocar à disposição. Eu preciso querer fazer. Tudo começa dentro de nós, né? Na nossa forma de pensar. Depois que a gente tem essa mentalidade, a gente começa a se organizar para ter um hábito. E ter um hábito muitas vezes necessita de quê? De um cronograma, de uma organização, de uma agenda. Porque aí você se habitua a seguir aquilo com disciplina. Então, o que que acontece? Você vai fazendo, hoje eu leio, amanhã eu não leio. Vou passar 3 meses, daqui a um ano eu passo a ler novamente. Então, isso não é hábito. O hábito, ele pode começar de uma maneira mais leve, você destinando não tanto tempo assim do seu dia para a leitura e aumentando progressivamente quando vai se, vamos dizer assim, achando aquilo mais natural. Não precisa ser algo cansativo, algo que vá te deixar sem condições até de fazer, mas você precisa se interessar verdadeiramente por praticar a leitura e ter o hábito. Então, vamos lá. Primeira coisa, vou dar umas dicas bem rápidas aqui, porque eu achei importante, porque vocês colocaram isso no questionário, é que você escolha um momento, um local tranquilo, sem distrações, porque principalmente quando você está no início ainda da sua atividade como leitor, é necessário que se tenha concentração. Então, no seu dia a dia, você vai escolher qual momento que eu estou mais tranquilo, que eu não tenho tantas atividades para realizar, qual é o local da minha casa ou do local que eu trabalho, que eu posso me afastar um pouco, posso me dedicar àquele momento de leitura. Não precisa ser uma leitura enfadonha, um livro com 300 mil páginas, mas que você comece aos poucos. Está começando aos poucos, lendo pequenos, por exemplo, sei lá, uma página, depois 2 páginas por dia, ou 3. Ou comece com contos diferentes, como a gente está fazendo agora. Isso quem vai escolher é você. E a leitura, gente, não precisa ser só o texto literário, pode ser qualquer outro gênero. Então, se você gosta, de repente, de ler revista, vá começando assim, depois você vai diversificando e sempre escolha textos do seu interesse, assuntos do seu interesse. E vá pesquisando, vá buscando conhecer. Então, assim, hábito tem a ver com mentalidade. O primeiro precisa reprogramar a nossa cabeça, afastar algumas coisas que nos bloqueiam, como, por exemplo, eu não gosto de ler. Então, você já coloca uma coisa assim muito forte, como se não tivesse possibilidade que você não pudesse mudar. Isso pode mudar sim, né? A gente pode reprogramar a nossa mente para ver a leitura dentro de uma outra perspectiva. E estratégia, né? Então, a gente tem várias estratégias de leitura. Mapa mental, resumo, realizar questionamentos durante o texto, marcar, Fechamento, fichamento, fichamento. exatamente. E assim, eu até quero deixar claro aqui que quando a gente vai criando, fazendo isso, buscando a ajuda de outras pessoas até, fazendo questionamentos, você está se tornando de fato um sujeito ativo da leitura. Não está ali só esperando que alguém diga para você prontamente. Isso foi tão importante no grupo, a gente dizer assim, leia o texto com antecedência. Não leia esse texto. Porque chegar aqui, gente, escutar a gente falando sobre a obra, isso aí vocês podem pegar qualquer dia aí, um vídeo no YouTube que vai ter várias análises de várias obras literárias, Com certeza. né? Mas quando você passa a ler, você se torna protagonista, você se torna sujeito ativo da leitura. Porque, mas é porque eu não entendo. Mas não tem problema. As dificuldades que aparecem, elas vão ser extremamente importantes para que você identifique no que você precisa trabalhar para avançar. Né? Então, assim, não é mágica, é prática, você precisa ter o hábito, você precisa insistir. E muita gente às vezes fica perguntando, mas eu tenho muita dificuldade na parte de escrita. Pode investigar a pessoa, não tem hábito De de ler. leitura. Né? Com Então, certeza. que a gente entenda olha, leitura e escrita estão interligadas. Né? E
é preciso que a gente tenha um olhar diferenciado. Quantas oportunidades, por exemplo, você já perdeu, está perdendo, ou pode vir a perder porque você não lê com eficiência. Porque você não entende Verdade. e não compreende as características dos vários gêneros que circulam no nosso meio social. Então, quando a gente não tem essa propriedade, a gente acaba sendo o quê? Excluído. Porque se você não sabe, você fica fora. Vai fazer lá uma prova do Enem, já pensou fazer uma prova do Enem sem você saber ler com eficiência? É muito provável que você não consiga a vaga que você deseja. Então, existem vários exemplos na nossa sociedade, no nosso meio, né, dentro das nossas, que sempre foi assim, né, muita gente querendo algo que só tem pouco para oferecer, né, não tem para todo mundo, só tem para alguns, né, desde que eu me entendo por gente, a nossa sociedade sempre foi organizada dessa forma, então, ou a gente corre atrás ou a gente fica para trás. Então, por isso que eu falo, é mentalidade e é você se ver como alguém que é capaz, sim, todos nós somos capazes, todos vocês que estão aqui participando conosco, são plenamente capazes de desenvolverem a leitura e lerem com qualidade, com eficiência. Agora, precisa mudar a mentalidade, precisa ter hábito, e precisa conhecer as estratégias, tá bom? Pode falar um pouquinho, Elaine, porque eu falo demais, Elaine, eu falo demais, tem que me controlar. Fala, Elaine. Tem problema não. O professor é assim mesmo. Somos, né? O típico professor. Tem jeito não. Não, mas eu concordo plenamente com tudo que você disse aí. E na sua fala eu fui encontrando uns trechos aqui de conversa com alunos, né? Que já chegaram para dizer, ah, tia, eles sempre chamam, né, tia? Não gosto de ler. Ah, não gosto de ler. Mas, por incrível que pareça, hoje chegaram dois meninos e conversando comigo, né? Disseram, eu mostrei, apresentei para eles o nosso trabalho, né? Falei sobre o grupo e falei sobre a live. Eles, ah, que massa, tia! Eu vou assistir porque eu amo leitura. Eu não gostava até ano passado. Mas a professora tal me apresentou uma leitura de um jeito diferente. E hoje eu gosto de escrever. Imagine você, um aluno dizer que gosta de escrever. Enquanto, lembra da live anterior que nós comentamos, muitos estudantes, quando a gente pede para escrever 30 linhas, eles já ficam reclamando que não tem o que escrever. Então, assim, isso é resultado da leitura, do bom leitor, da pessoa que aprendeu a ler, né? E que aprendeu a gostar de ler, não somente ler por ler. É bom, é bom a gente ler por gostar, encontrar uma obra que a gente leia por prazer. Ah, eu estou curiosa para saber o enredo, estou curiosa para saber o desfecho dessa história, né? Ou curioso. E é melhor do que, ah, poxa, eu estou lendo porque estou sendo obrigado, porque vou ter uma prova, porque vou ter que fazer um teste e eu preciso dessa leitura. Eu comecei assim, lendo por obrigação, mas aos poucos fui me apaixonando pela leitura. Hoje leio por prazer. Pois é. E aí, sobre a questão da leitura da obra literária de Machado de Assis, a gente vê que muitas pessoas têm um certo bloqueio, como eu falei anteriormente, né? Ficam achando que, ah, é muito difícil, ah, ele utiliza uma linguagem muito rebuscada, eu não consigo entender. E aí, gente, acalma o coração. Acalmem o coração, porque a gente precisa considerar algumas coisas muito importantes na hora que a gente pega um texto, por exemplo, que foi escrito no século XIX. Então, o que é que a gente vai observar? A língua ela está em constante evolução, né? Com o tempo, as estruturas, algumas frases, a forma de escrever algumas palavras, elas vão passando por modificações, inclusive são até substituídas por outras palavras. Então, até um tempo atrás, a gente falava o tempo todo de, sei lá, máquina de escrever. Hoje a gente só usa se tiver algo muito, uma referência, um contexto específico, e você fala sobre isso. Mas É as pessoas verdade. não têm uma máquina de escrever em casa hoje em dia e ficam lá, né, escrevendo seus textos. Normalmente elas têm um computador. Então as coisas mudam. Então, quando a gente lê um texto, por exemplo, como de Machado de Assis, a gente precisa considerar o tempo de produção desse texto. Entender
que eu não posso começar essa leitura achando que vou ler um texto que foi, como no jornal que foi publicado, sei lá, no Diário de Pernambuco ontem, né? É É, diferente, porque com é um certeza. A linguagem é outra linguagem, né? Outro tempo, um vocabulário totalmente diferente. Como a exato, palavra coisas, né? E nós encontramos coisas. coisa, dous, ao invés de dois. Dou. Isso. A gente vai olhando no texto, vai observando que o texto ele apresenta essas diferenças hoje em dia. Então, a gente precisa não ter preconceito com o texto, muito pelo contrário. Usar essa linguagem diferente, perceber essas palavras que aparecem, até palavras que a gente nem usa, mas não sabe o significado. Coloca o dicionário do lado, ou o Google, que nos ajuda bastante, e Verdade. a ser, como eu falo, sempre falo isso, gente, sujeito ativo. Comece a pesquisar, entender. Não lê o texto por ler, né? Com aquela leitura superficial. Quando termina, você pergunta, entendeu o quê? Não entendi nada, né? Pouca coisa ficou. Porque você não fez uma leitura realmente profunda do texto, você não procurou entender as conexões, as ideias que aparecem ali no texto. Então, uma coisa muito importante aqui que eu deixo para vocês hoje é que a gente precisa sim considerar o tempo de produção. Entender que o texto não vai ser, nunca será organizado, ou seja, ele não foi organizado de acordo com os nossos moldes, ele foi feito antes, ele foi lá feito no século XIX, então a gente não vai esperar um texto que tem uma linguagem atual. Atual. Não tem como. Então, tem que encarar É, isso. Andresa, uma coisa curiosa sobre leitura, né? Eu não sei se você tem isso, mas a tecnologia está assim, muito avançada. A gente encontra livros, obras completas em áudio. Mas eu confesso a você que eu procurei, eu disse, eu vou reler o texto, né? Porque faz um tempo que eu li o conto Pai contra Mãe. Eu vou ter que ler novamente para lembrar de tudo, né? E procurei em áudio. Nossa, eu realmente não entendi nada. São coisas totalmente diferentes. Eu preciso sentir o papel, né? Lembra, na live anterior a gente até falou sobre isso, né? Sobre o livro físico. Ele é muito gostoso, o cheiro do papel. E eu ler, eu consigo entender bem melhor do que eu ouvir alguém lendo para mim. Então, a leitura é algo interno, algo meu, algo da gente, né? Que outra pessoa não vai transmitir para nós a mesma emoção que é nós estarmos lendo. Concorda? É, é assim, inclusive a gente percebe que cada pessoa, né, ela aprende, ela entende o texto, não é? Ou vai entender melhor ou não, dentro da sua forma, vamos dizer assim, de aprender melhor. Porque, assim, cada pessoa, né, como estudante, como leitor, alguns gostam mais de escutar, são mais auditivos, outros preferem ler, são mais visuais, né? Visuais. Inclusive, a gente estuda isso também, ou seja, o perfil. A gente pode ser um monte dessas coisas ao mesmo tempo, ser mais sensorial, mas normalmente a gente sempre tende mais para um lado do que para o outro. Então, isso vai depender muito de cada um. Só para dar um exemplo aqui, já que eu Verdade. estou falando sobre isso, para vocês terem uma ideia, eu estou aqui, estou sem meus livros, né? Então, eu li tudo pelo computador mesmo, mas aí depois, gente, ó, o que é que eu fiz? Imprimi. Imprimi. Porque assim, eu não sei, é diferente para mim. Eu gosto de pegar o texto, né? E Cauã, nossa, que ler. Cauã, Calma, colocou, eu também fui ouvir o audiobook e não entendi nada. É porque assim, no audiobook, eu acho que ele funciona até melhor quando você já conhece o texto, você já. Não depende, assim, não, e mesmo já conhecendo, é diferente, eu acho, né? Quem gosta de ler. eu escutei no audiobook aquele livro não, foi o conto Uma Águia Sem Asas. Esse eu li no audiobook. Mas depois eu percebi que ficava melhor eu escutar e ler. Aí eu coloquei na tela e fiquei escutando.
Aí facilitou para mim. Por isso que eu digo, cada um vai encontrar o seu jeito, né? Mas de Verdade. repente, eu também acho que fica melhor. Agora, quando eu li, por exemplo, Pequeno Príncipe, eu já tinha lido. Fui escutar, eu não precisei ficar lendo. Eu escutei, mas fui lembrando da história, foi tranquilo para mim. Acho que depende da linguagem, né? Depende de como esse texto se organiza. A gente precisa. E eu sempre digo assim: você sempre vai achar o seu jeitinho. Sempre. Verdade. Você vai encontrar. Você vai saber como que fica mais fácil para você, tá bom? Então, sobre essa questão da produção do texto, você entender que foi escrito em outro tempo, criar suas próprias impressões. Então, é importante que a gente, muitas vezes até, antes de procurar críticas sobre o texto, pessoas que fizeram, estão na academia, né, que falam sobre o texto, é importante que você primeiro leia. Assim, num estado de pureza, sem ainda ter lido nada a respeito do texto, de preferência. Por quê? Porque o seu primeiro contato é a sua impressão. Depois, aí você compara com críticos, com pessoas que falaram sobre o assunto, porque vai ser a sua impressão. Claro que você pode ler antes uma resenha falando sobre o livro e depois ler o livro, um resumo e depois ler o livro, pode fazer. Mas, assim, é diferente do sentido de você não se sentir, ser mais tendencioso, ou muitas vezes já está influenciado pela ideia de alguém que disse que gostou ou não gostou, ou que achou isso ou aquilo, né? Então, é importante que você vai ler o texto pela primeira vez, tenha essa ideia, assim, não, vou ler agora, vou ter a minha impressão, aí agora eu vou começar a ver outras pessoas, estudiosos que falaram sobre isso, e eu vou contrapondo, vou observando. Sabe o que eu pensei realmente fazia sentido? Ah, isso aqui eu concordo, isso aqui já não concordo tanto. A maneira como eu li, entendi de uma forma diferente. Será que eu li de uma maneira clara? Será que eu preciso retornar o texto? Né? Então, isso, gente, é esse movimento que faz a diferença, esse movimento de busca pelo entendimento do texto. E, para finalizar essa parte, é você ser crítico, porque quando você faz isso, você já está exercitando a sua criticidade, seu ponto de vista a respeito do texto. E uma coisa importante, gente, atentar para as notas e comentários do rodapé. Principalmente esses textos que têm uma linguagem mais rebuscada, né, que tem termos que foram usados há muito tempo, ou faz citação de obras que você não conhece, é importante você sim. Está lá a letrinha miudinha, mas elas são importantes, elas não estão ali à toa. Então, vê lá a numeração, procura saber o sentido, a expressão, o significado, a fonte histórica muitas vezes foi citada ali, que vai, claro, né, facilitar a sua compreensão a respeito do texto, tá bom? E a questão da maturidade do leitor. O leitor maduro é aquele que pratica. É aquele que, de fato, tem um hábito. Então, mas eu não tenho maturidade, eu não consigo entender nem o texto e continuar do jeito que está. Porque não vai ter se você sair do lugar que você está agora e realmente começar a praticar. Tá bom? Então, a gente precisa levar essa consciência, né? Pratique e insista. Ah, tá difícil, um dia vai ficar fácil. Né? Um dia vai O ficar. dia melhora. Desistir. Então, Verdade. vamos agora falar um pouquinho sobre Machado de Assis. A gente já pincelou alguma coisa a respeito dele. A gente sabe que Machado de Assis é de origem humilde, mulato, casou com Carolina. Será que ele casou? Agora uma pergunta aqui, né? A revista Contigo do Literária. Vamos lá. Vocês acham que Machado de Assis casou com Carolina só por amor? Vamos analisar um pouquinho isso. Só por amor? Ele amava mesmo, viu, minha gente? Não estou dizendo que ele não amava, não, porque depois que Carolina morreu, nossa, foi terrível para ele. Ele ficou alta depressão. Então, não vou dizer que ele não tinha sentimento de Carolina. Ele amava Carolina Xavier. Pelo amor de Deus, não diga um negócio desse, não. Mas eu quero saber, será que também não foi uma forma de ele se consolidar dentro de uma sociedade extremamente burguesa e considerava a pessoa, né, branca como superior? Quando ele casa com ela, gente, só para a gente refletir um pouquinho, ele também ganha, de certo modo, uma aceitação. A gente está falando de uma sociedade extremamente preconceituosa. Essa aceitação poderia ser, por alguns, né? Por parte de alguns, poderia ser verdadeira, por parte de outros, poderia ser só uma tolerância.
Porque ele podia ser mulato, mas mulato com posses, né, tem um diferencial. O mulato que é inteligente e que escreve bem e que tem uma popularidade na sua escrita, né, tá ali no meio literário, tem o seu diferencial. Então, o que eu estou querendo dizer é que ele foi muito inteligente, inclusive sabendo se colocar nesse meio. Como é, você já imaginou você viver no século XIX, num período que, assim, muito próximo da escravidão tinha sido abolida, ele passa por um período que ele vivenciou, historicamente, tanto a abolição como a derrocada da monarquia, né? E passa para o período da República. Mas Machado de Assis era muito observador do seu tempo. Acho que a genialidade está aí. Um grande observador, um grande crítico das relações sociais, dessa sociedade que prezava a aparência, mas que tinha um comportamento que totalmente diferente, assim, no seu íntimo, ou seja, a sua personalidade, do seu íntimo, diferia do seu comportamento, ou seja, o parecer ser, né, bem distante do ser de verdade. Então, gente, eu queria deixar claro aqui que quando ele usa a ironia como, né, ali um artifício que ele utiliza com muita genialidade nos textos que ele escreve, era necessário ser irônico. Era necessário ser sarcástico. Será que ele podia dizer tão claramente o que ele pensava? Né? Então, tinha que ser muito inteligente para entender também o que ele estava querendo dizer. Né? Isso Então, mesmo. Então, a ironia, a gente sabe que é um recurso que você utiliza. Você diz uma coisa, mas você, na verdade, a sua intenção é o contrário daquilo que diz. Tomem bastante cuidado, entendam bem o aspecto da ironia, porque você lê um texto de Machado de Assis e levar ao pé da letra tudo que está escrito, você vai ler e interpretar de uma forma errada. Essa que é a verdade. Você precisa tomar cuidado com essas nuances. Para não achar, então, ele pensava assim. Não. Muitas vezes ele está sendo irônico, ele está zombando mesmo do comportamento ali dos personagens, que, na verdade, tem uma relação direta com os padrões da época em que ele viveu. Vale saber que tudo isso que ele fez, a sua análise, né, com essa crítica profunda, tem correspondência, pasmem, com os nossos dias atuais. Será que é tão diferente assim? Foi lá no século XIX, mas será que alguns padrões não continuam sendo os mesmos? Inclusive, essa questão do preconceito, que hoje a gente sabe que é crime, que você não pode, né? Tem injúria, tem crime, tem penalidade na lei, mas ninguém pede que o outro pense, que sinta. Ninguém, não existe lei, né? Que consiga perceber o que você pensa e o que você sente. Né? Então, de repente, hoje é um pouco, e olhe lá, viu? Porque tem gente que é bem extravagante e faz questão, né, de causar. Mas eu estou querendo dizer que hoje a gente vive ainda essa questão, né, desse preconceito velado, Verdade. mas ainda Quando, existente. em falando ainda da ironia que ele tratava na maioria das obras dele, nessa em particular, tem uma parte logo no início onde ele diz assim: eram muitos escravos e nem todos gostavam de ser escravos. E sucedia ocasionalmente apanharem pancadas e nem todos gostavam de apanhar pancadas. Vejam, que grande ironia ele usou aí, porque, gente, como podemos dizer que alguém apanhar gostaria de apanhar, né? E alguém que está sofrendo o preconceito na pele, como ele sofreu também, mas principalmente se falando dos escravos, eram muitos escravos e nem todos, né, gostavam de ser escravo. Então, uma grande, ele usou muito assim da palavra, sabiamente. Ele usou a palavra para demonstrar a insatisfação dele com a sociedade que ele viveu. Exatamente. E a gente vê essa questão da ironia, ele vai passando ali, pincelando
sabe? E é interessante como ele organiza o texto para... Ele é um narrador, esse narrador aqui é um narrador onisciente, né? Ele sabe o que é que o personagem pensa, o que é que ele sente. Ele, inclusive, ele colocou, gente, acho bem interessante, eu até vi aqui no texto, ó, falando logo da primeira parte, né, do texto, que esse conto, ele é dividido em praticamente duas partes. A primeira parte tem um caráter informativo e histórico, porque ele vai falar dos ofícios e dos aparelhos, que ele chama de aparelhos da escravidão. E é interessante como ele associa esses ofícios, que seriam os empregos que as pessoas tinham, com base no regime escravocrata. E ele coloca o seguinte, é que ele associa isso à questão do dinheiro. É muito presente. Observe como ele pincelou no texto sempre a ideia de ordem da sociedade, ordem social, e poder e dinheiro. Então, essa escravidão, ela favorecia as pessoas que eram os donos dos escravos. Essa sociedade entendia que a pessoa, né, o escravo, ele era uma coisa, não era uma pessoa. Ele não entendia o escravo como ser humano. Então, ele acreditava que todos os desmandos, todas as torturas, né, todas as humilhações, elas eram aceitáveis. Essa que é a questão. Tanto, né, que quando um escravo fugia e alguém saía arrastando ele pelo meio da rua, ninguém fazia nada, não adiantava. Por mais que aquela pessoa tentasse buscar ajuda, pedisse socorro, quisesse, né, uma ajuda, ela não teria. Porque todo mundo pensava, ou pelo menos a maioria das pessoas na época pensavam que era normal, que tinha que ser assim, né? Que Isso. era um objeto. É, é apresentado também duas temporalidades, né, Andresa? Nós vemos aí, logo no início da narrativa, onde ele fala a escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Ou seja, ele está apresentando um tempo depois da escravidão, ele apresenta, faz uma narração, né, de depois as heranças, vamos dizer assim, né, da escravidão, e durante a narrativa ele volta para contar como era anteriormente, como era como acontecia os fatos durante o período da escravidão. Então demarca aí explicitamente dois tempos, né? Duas temporalidades durante a narrativa dele. Exato. E assim, como ele pontua, logo no início, nessa primeira parte do texto, ele pontua de uma maneira muito clara. A gente vê a questão da máscara de Flandres, ele faz questão de fala do ferro ao pescoço, né? E ele fala Isso. do ferro aos pés, se eu não me engano, era pés, pescoço e a máscara de Flandres. E o interessante é que essa máscara de Flandres, eu fui dar uma olhadinha, gente, e ele fala aqui, ironicamente, né, ele usa a expressão assim, de que a máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, isso realmente era usado com essa função, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, dois, né, que na verdade são dois, para ver, um para respirar, e era fechado atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do Senhor, que eles tiravam com que matar a sede. Olha, só para a gente contextualizar isso de uma forma histórica, a máscara não era só usada, porque as pessoas que trabalhavam ali para esses senhores, tinha gente que não, gente, tinha senhores que não trabalhavam, não faziam nada da vida, só tinham muitos escravos, colocavam esse pessoal na parte agrícola lá, na plantação, depois pegavam essas pessoas e mandavam essas pessoas para a cidade para venderem para eles. É claro que as pessoas escravizadas, elas não tinham o direito de pegar comida ou usar o dinheiro desse dono, né, desse senhor. Não podia fazer isso. Mas a vida dos escravos era tão dura, eram tantas torturas, tantas humilhações, que muitos desses escravos, muitas vezes, pegavam sim o dinheiro do senhor, compravam a cachaça. Então, era muito comum o vício da cachaça por parte dos escravos, era uma forma de fugir da realidade. Então, quando ele chegava lá, imagina, chegar lá, de volta lá para o senhor dele.
sem o dinheiro e ainda bêbado. E bêbado, já Então, pensou? era uma máscara de plantas. Então, ele iria usar, ia ficar só ver e respirar, a boca tapada, porque ali ele não iria mais roubar, vamos dizer assim, o Senhor e ficar embriagado. Mas era usado também, gente, até nas plantações. Eu vi fotos, inclusive. Colocavam essa máscara que era para eles não comerem. Por exemplo, tem uma plantação de banana, de maçã. Então, eles usavam a máscara que era para que eles não pudessem nem comer, não ter nem como comer. Então, independente de ser castigo ou não, era usado para impedir que o escravo comesse. Então, daí você já tira. Para vocês terem uma ideia, o primeiro censo no Brasil ele foi feito em 1872. E há registro que 58% da população brasileira a abolição houve, mas todo mundo, liberdade, tenho tudo na minha vida? Claro que não foi assim, a gente sabe Não foi assim. que não funcionou dessa forma. Então, Infelizmente, né? então, essa questão da tortura, ele coloca, né, logo no início do texto, mas ele coloca, mas essa tortura servia para que outras pessoas ganhassem dinheiro. E fala dos funileiros, que faziam as máscaras, que penduravam para vender. Ou seja, existia um comércio da escravidão, pessoas lucravam com isso. E aí surge a profissão, que é de caçador de escravos, que vai ter grande relevância no texto, principalmente na segunda parte. E aí é importante a gente frisar o seguinte, né? A gente já falou da mentalidade que é exposta, ou seja, as pessoas pensavam assim mesmo, e ele é irônico, como Elaine colocou, justamente por isso. Ele é irônico com essa ideia, com a mentalidade das pessoas na época. Alguns gostavam de apanhar, é claro que ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de levar pancada, é claro que ninguém gosta de ser escravo, mas no entendimento que a gente vai ter, aqueles escravos que muitas vezes eram mais resignados tinham mais medo das torturas, né, que poderiam ser submetidos, eles poderiam até ser mais obedientes, mas não significa que você gosta de ser escravo. Você simplesmente está arrumando uma forma de sobreviver, arrumando o seu jeito de sobreviver. Verdade. Né? Então, ele vai e usa isso ironicamente, porque ele quer reproduzir fielmente o pensamento das pessoas. Com certeza, gente, pessoas na época diziam: esse aqui gosta de ser escravo. Esse daqui não foge porque gosta de viver aqui. Eu nem duvido, né, que chegasse a esse ponto. Nem duvido. E ele coloca isso justamente para fazer a gente refletir sobre esse assunto. Verdade. Então, eu tinha colocado essa expressão, que é exemplum, que é um gênero literário medieval. Ele usado, e ele utiliza aqui nesse conto, só para a gente ter uma ideia, porque é baseado na questão do sermão. Então, ele primeiro ilustra com a questão histórica, informativa, fala dos ofícios, fala das profissões que surgem em decorrência, né, dessa questão da escravidão, e depois ele conta uma história que faz referência a esse caráter histórico. Como se fosse um sermão, que estivesse nos ensinando, ilustrando, né, o que a relação entre o fato histórico e a vida dos personagens, né? Como é que esse fato histórico tem relação com a vida desses personagens. Aí a gente entra na segunda parte da narrativa. Vamos lá, falar sobre os personagens, fala sobre Cândido Neves, Elaine, fala aí sobre ele. Nossa, o protagonista, né, Cândido Neves, ele tentou vários ofícios, né, sem sucesso. Ele tentou ser tipógrafo, comerciante, entalhador, entre outros, mas não conseguia se adaptar. Ele não conseguia fazer um atendimento a um cliente, por exemplo, não conseguia ficar parado muito tempo no trabalho, não conseguiu fazer, entalhar, né? Eram feitas mesas, cadeiras, sofás, antigamente tudo muito bem trabalhado, né? Mas ele não apresentou nenhum sucesso nesses ofícios. Acabou sendo levado para ser caçador de escravos. Eu acho, não sei, mas parece-me uma pessoa muito bruta,
sem pensar muito assim no próximo, né? Sem pensar em como o outro estava se sentindo, porque se alguém estava fugindo de uma vida difícil, de uma escravidão, né? De maus tratos, como é que eu vou estar procurando, ganhando a minha vida com isso? Ele se apaixonou, né, por Clara e foi, acho que amor à primeira vista. E interessante, Andresa, que os casamentos eram feitos assim, arranjados muito rápido, né? Eles se conheceram em uma festa e depois de 11 meses já se casaram rapidamente, assim. Mas a família não vivia muito bem. Na verdade, se a gente for observar Clara, né? Clara é uma moça de 22 anos, ela já estava à procura de um marido, porque ela E, fica lá de olho nos pretendentes, mas não tinha sorte, porque existe até uma imagem que ele cria, né? Que os peixinhos, né? É como se os peixinhos estivessem ali olhando caniço, mas ninguém ia lá abocanhado, ou seja, ser ela fisgado, né? exatamente. Então, ela ficava sempre querendo se mostrar ali para ver se arrumava um casamento, mas não conseguia, até que encontra o tal do Cândido Neves. Agora, uma coisa interessante é que ele já demonstra claramente a fragilidade do Cândido Neves, né? A fragilidade de caráter, né? Da questão do Isso. caráter e do empenho que Cândido Neves tinha, porque, na verdade, ele arrumou vários empregos, alguns ele mesmo deixava, não era nem que ele fosse Isso. colocar para fora, e estava sempre trocando. Então, ele como se uma pessoa que não tivesse muita responsabilidade, que sempre estivesse insatisfeita, sempre em busca de alguma coisa e nunca conseguisse ter, assim, uma estabilidade. Mas, né, mas aí, o que é que acontece? Logo no início da história, diz que quando ele foi morar com o primo, que era entalhador, lembra que o primo fazia o trabalho mais pesado, mais primoroso, e ele fazia o mais simples. Gente, isso revela muito a respeito, né, desse De personagem. Cândido. Aquela coisa, Isso. ter uma vida mansa, uma vida boa, era o que ele queria. Trabalhou mais um pouquinho, ele já corria e procurava outra coisa. Então, se fosse analisar, era bem por aí. É. Uma outra questão é que ele disse que ele tinha poucas dívidas nesse momento. Então, quando ele casa com Clara, ele não estava ainda muito endividado, não estava dando para levar. As amigas de Clara começam a interferir. Tem uma parte que elas começam a tentar impedir que o casamento acontecesse. Ou seja, não diziam claramente o motivo, né? Mas davam um pitaco ali de que ele não seria, vamos dizer assim, a pessoa ideal para casar com ela. No Isso. entanto, aqui a Mônica, que aparece, essa outra personagem aí, e aí é interessante o termo, a palavra patuscadas, né? Vocês devem ter observado, né? Ela é dada a patuscadas, ou seja, ela gostava de festa, gostava mesmo, né? Da gandaia, e ele É. também. Então, houve ali uma identificação. Então, quando pensaram na festa do casamento, então vamos ter casamento, né? E interessante que a tia poderia ter alertado a sobrinha sobre isso, né? Mas só em pensar numa festa, ela disse: não, vamos curtir um pouquinho a festa, depois a gente vê isso. Exatamente. Ou seja, eu coloco à frente a diversão, né? Os meus desejos, vamos dizer assim, as coisas mais supérfluas, e deixo de atentar para as coisas que são mais importantes. Ou seja, ela trocava qualquer coisa por uma festa, né? Mesmo que fosse uma coisa importante como um casamento. Mas, enfim, acabou casando a sobrinha. E aí, assim que eles casam, vivem ali os três, né? Ficam ali vivendo. Ela sempre costurando muito e teve, né? Que trabalhar muito, porque emprego, sempre dando essa ideia, era muito instável, tanto fazia ele estar trabalhando ou não. Mas aí, gente, ele tem um encontro, é o encontro da vida dele, é com essa profissão de capturar escravos. Ele Como se acha Jane nessa disse profissão. Essa aí, que é a né? O questão toda. capitão do mato. Jane Lins falou aí, é aquele chamado capitão do mato. Ele se encontrou. Então ele se achou, porque até então era só fracasso, fracasso, fracasso. Mas assim, o próprio Machado de Assis, ele coloca no texto que o caçador, como ele coloca aqui, né, de escravos que ia lá atrás do escravo, não era uma profissão na época colocada como algo elevado, não. Então eram as pessoas ou que não tinham nada que fazer, ou que queriam ganhar um dinheiro a mais, ou que queriam, sei lá,
é uma pessoa que está numa situação muito complicada, aí procurava trabalhar nisso. Ou Até seja, porque não era um trabalho diário, né? Não eram todos os dias que se encontrava um escravo que tinha fugido. mas o interessante é que ele se deu bem. Se deu bem porque, inclusive, o próprio Candinho para os íntimos, né? Porque só para a família ele era Candinho, ele diz que era muito bom. Eu estou até tentando achar aqui que ele diz assim, tem uma parte que ele conversa com a tia Mônica, que ele fala que ele era muito bom, que ele era temido, né? Que os escravos tinham medo dele porque ele acabava levando mesmo. É justamente na época que eu acho que eu antecipei um pouquinho, mas ele se vangloria da profissão. Ele acha que realmente é muito bom nessa profissão. Mas aí, minha gente, acontece o seguinte: assim que eles casam, eu vou Eu procurar. encontrei a parte que diz assim, ele diz sim, mas lá vem uma noite que compensa tudo, porque a tia, né, estava dizendo que ele não trabalhava, não tinha um emprego que compensasse, ele não ficasse zangado, mas ele precisava de um ofício, né? Se mais vá lá uma noite que compensa tudo, até de sobra. Deus não me abandona. O preto fugido sabe que comigo não brinca, quase nenhum resiste. Muitos entregam-se logo. Exatamente. Então, ele já estava ali se achando, me encontrei na profissão. Só que, gente, quando eles casam, a gente vai voltar aqui um pouquinho. Quando eles casam, né? Clara casa com Candinho. Tudo lindo ali, maravilhoso, a tia. Assim, a ideia é que, passada no texto, é que era muito pobre mesmo. Então, assim, eles tinham que É. trabalhar muito para ter a comida mesmo do dia. Essa que era a condição deles. Só que já vem a história deles de que queriam ter um filho. Um filho. Você vive numa situação, né, de pobreza. E aí começa a dizer que quer ter um filho, a coisa começa a complicar. Começa a complicar, ficar muito séria. Por quê? Porque se eles não tinham nem para eles, quanto mais ter uma outra boca para comer, como tantas vezes a tia Mônica colocou no texto. Então, minha gente, o que que acontece? Como aconteceu essa história aí da tia Mônica, ela começou o tempo todo a dizer, olha, se isso acontecer, isso não vai dar certo, vai ser mais uma pessoa para passar necessidade. Mas eles nem sequer, ó, não estavam nem preocupados com isso. Foram lá, a Clara engravidou, ficaram felizes da vida. A tia não, nunca ficou satisfeita com essa ideia. Mas eles felizes da vida porque iam ter um filho. O menino nasce, nesse período que ele nasce, eles já tinham sido despejados de uma casa que eles moravam por falta de pagamento do aluguel, vê a situação. E a tia Mônica foi muito enfática. Ela disse: ou você vai arrumar um emprego, você vai ter algo certo, ou você vai ter que levar essa criança para a roda dos enjeitados, né? Que é um Isso. local que eles colocavam as crianças para serem adotadas, né, por uma outra família. É claro que Candinho, em todo o texto, a gente vai observar que ele assim, ele é totalmente contra. A mulher também, depois ela acaba aceitando mais um pouco. Mas ele muito contra essa questão de deixar o filho na roda dos enjeitados. Então, ela dá o ultimato. Ela arrumou uma casa, lá, uns quartos, né, de uma pessoa que cedeu esses quartos para eles morarem, de favor, e disse: olha, agora não tem mais jeito. Você passou fora aí tentando arrumar escravo, tentando prender escravo para conseguir dinheiro, não conseguiu nada, não tem outra saída, pega a criança e deixe lá. E aí chega esse momento, Elaine, conta aí que ele vai e leva a criança, né, com a intenção de levar a criança para a roda dos enjeitados. Nossa, é muito triste assim, porque acho que resume o título do texto, né? Ele vai levar o filho, muito triste, ele, a mãe, que inclusive ainda diz: olha, dá o restinho do leite que tem aqui para ele não ir com fome. E ele tinha visto nos jornais anteriormente um anúncio de uma mulata que estava sendo procurada, uma escrava, mas ele tinha até desistido, inclusive, porque achava que algum amante dela tinha comprado ou tinha levado ela para longe. Nesse momento, ele vai passando próximo a uma farmácia e avista, né, a Arminda. Quando ele a vê, ele deixa o filho na farmácia e, para salvar o filho, acho que salvar o filho próximo a eles, né?
ele acaba indo atrás da escrava, Arminda, corre, pega ela e, arrastando ela para levar para o dono, ela chega a comentar que tem muito medo dos açoites, que tem muito medo do castigo que vai receber do dono e que está grávida. Esse momento, acho que é o momento mais tenso da história, que eu acho que fica aquela coisa, poxa, né? Ele quer salvar o filho, mas ele não pensa no filho do outro, da outra, né? Da escrava. E mesmo assim, ele diz, não quero saber, problema seu que engravidou, e vou levar você a si mesmo. Acabou levando, e o filho lá, viu, na farmácia, com o farmacêutico, deixou lá. Ele levou a escrava, entregou ao dono e pouco tempo depois de entregar, ela foi castigada e acabou abortando o filho. Ele recebeu o pagamento e foi tranquilamente para casa, ainda achando que a escrava era a errada da história. Exatamente. Tem essa parte que você citou, Elaine, já no finalzinho do conto, ele diz para Arminda, enquanto está arrastando ela pela rua, né? Diz assim: você é que tem culpa. Quem lhe manda fazer isso e fugir depois? Então, essa parte, eu acho bem interessante essa pergunta que ele faz a ela, porque, na verdade, ele se coloca no papel de julgar, mas ele também sabia que não podia ter um filho, e teve um filho, Pois é, né? Então, ele julga o fato dela ter engravidado e ter fugido. Por quê? Porque para ele é muito simples ele julgar o comportamento dela. Ele não olha para si, que ele também sabia que não tinha condições de ter aquele filho, e mesmo assim ele teve. Mesmo assim, mesmo com a tia Mônica dizendo que seria muito difícil contornar aquela situação de pobreza que eles viviam, tendo mais uma criança ali para ter que dar o sustento. Então, ele faz um julgamento aqui, não olha para ele. Não é comum acontecer isso, minha gente? Na nossa sociedade, estou lá prontinho da vida para apontar o dedo para a vida do outro. Muitas vezes faço a mesma coisa ou até pior, mas não consigo olhar para verdade. mim. Né? Então, Machado de Assis, ele trabalha muito essa questão do olhar, essa questão da natureza humana, da crítica. Ele quer revelar isso que está por trás das aparências. Né? Então, socialmente, que coisa linda. Agora, vamos ver lá a realidade? Como é que essa pessoa se comporta? Pois é. Diz assim, chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali ajoelhou-se, mas em vão. O Senhor estava em casa, acudiu ao chamado e ao rumor. Aqui está a Fujona, disse Cândido Neves. É ela mesma, meu senhor, anda, entra. Arminda caiu no corredor. Ali mesmo o senhor da escrava abriu a carteira e tirou os 100 mil réis de gratificação. Cândido Neves guardou as 2 notas de 50 mil réis, enquanto o senhor novamente dizia à escrava que entrasse no chão onde jazia, levada do medo e da dor. E após algum tempo da luta, a escrava abortou. Então, a gente vê ali aquela situação, ou seja, ele não se preocupou com nada, né? O importante era receber o dinheiro e pegar o filho dele. E problema da Verdade. escrava, porque ela, pelo meio, pela situação, a gente vê que ela não teria nem importância, né? Como pessoa, ela não era nem vista como pessoa. Não teria nenhuma importância. Então, existe um alheamento em relação à dor da escrava e uma indiferença muito grande. Porque em nenhum momento a gente vê, gente, não é pelo ato em si, mas o próprio posicionamento de Cândido. Porque ele podia ter dito assim, eu só estou fazendo isso, poxa, eu estou chateada até ter que fazer isso, mas é porque eu só estou fazendo isso por causa do meu filho. Então, teria até uma certa redenção de Candinho. Verdade. O YouTube aqui acaba minha bateria, viu, Elaine? Se acabar, a gente volta depois aqui. Tá. E no caso, mas no Instagram tá tudo ok. No caso se a gente for observar, quando ele coloca aqui essa ideia de problema seu, você que teve um filho, isso e aquilo, ou seja, ele está querendo salvar o dele, mas assim, não existe nenhum sentimento de culpa. Não existe por parte dele. Ele não está nem aí para a situação dela. E aqui diz assim, o fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo. Então, ele fala da morte do filho de Arminda, né?
E entre os gemidos da mãe e o gesto de desespero do dono, Cândido Neves viu todo esse espetáculo. Não sabia que horas eram. Quaisquer que fossem, urgia correr à Rua da Ajuda. E foi o que ele fez, sem querer conhecer as consequências do desastre. Queria nem saber se ela estava passando mal, se ela tinha morrido, né? Se tinha algum jeito de ajudar. Ela pegou o dinheiro, ó. Tá, o Foi problema embora. dele. Foi bem É. assim mesmo, indiferente, né? E só Quando ela chegou lembrando, sozinho, sem o filho que lhe entregara, quis esganá-lo. Você vê o desespero dele, porque disse, onde é que está meu filho, né? Aí cadê? foi disse, né, que estava lá com a família, lá na parte dos fundos da farmácia. E aí é interessante Isso, como se coloca aqui, o pai recebeu o filho com a mesma fúria que pegara a escrava fujona de há pouco. Fúria diversa, naturalmente, fúria de amor. Então, a gente imagina uma cena assim, muito de agonia exacerbada, assim, pegou o menino, né, naquele afã, assim, não vou perder mais o meu filho. isso. E aí ele coloca assim, perdoou a volta do pequeno, aí sim, desculpa, eu vou ler aqui. Agradeceu depressa e mal e saiu às carreiras. Não para a roda dos enjeitados, mas para a casa de empréstimo com o filho e os 100.000 réis de gratificação. E a Mônica, ouvida a explicação, perdoou a volta do pequeno, uma vez que trazia os 100.000 réis. Né? Tá com dinheiro, o menino fica. Sem dinheiro, o Isso. menino Menino. não. É. Veja a atitude dela, se não está em consonância com a atitude dele, de Cândido Neves. Porque na sequência coloca assim: disse a verdade, algumas palavras duras contra a escrava, por causa do aborto, além da fuga. Ou seja, ela é culpada de tudo que aconteceu. Caiu aqui no YouTube, vamos deixar, vamos lá para o Instagram. Ela é culpada do que aconteceu. Então, gente, se ela é culpada do que aconteceu, assim, veja que a postura dela não estava nem se sensibilizou. Ah, então ela perdeu o filho. Ah, que. Não estava nem aí. Né? Ou seja, ela não se sensibilizou. O problema todo era dela, né, de ter perdido o filho naquela situação. E, para finalizar, ele diz assim, né? Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se dava do aborto. Ou seja, não estava nem aí pro aborto, né? Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração. Essa última frase do conto eu acho que é emblemática, porque é uma justificativa que ele dá para ele mesmo de que, se nem todas as crianças vingam, o dela faz parte da porcentagem Ver- daqueles que não conseguem sobreviver, né? Ou seja, Verdade. o importado era o dele. E só lembrando o que você disse lá no início, né, que Machado de Assis, ele é atual, né, também. Nós temos aí algumas palavras que contextualizam com o período que ele viveu, mas também trazemos um pouco dessa história para o teor crítico dessa narrativa, onde nós podemos aí vislumbrar alcançar, na verdade, né, um patamar superior à situação que nós nos encontramos, que nós vivemos sempre, né? Traz um comportamento do ser humano. O ser humano, para salvar, no caso, Cândido, né, Candinho, para salvar o filho dele, para salvar uma criança, ele permitiu a morte de outro. Na fala final dele, como você bem citou aí, nem todas as crianças vingam, ele constrói aí a justificativa, né? Um ser humano que quer se justificar pelos gestos mais baixos que pode vir a fazer, porque tem atitudes que são reprováveis, porém, para si, muitas pessoas se justificam com os erros, acabam dizendo, ah, não, mas ela, no caso, Candinha, foi a culpada, porque ela engravidou e porque ela fugiu. Mas aí o filho dele tinha que viver, porque não o dela, não é verdade? Exato. A gente até compreende a motivação, né? Ele já estava Sim, trabalhando como caçador, se encontrou naquela profissão, queria o dinheiro, ele não esperava também que a escrava estivesse grávida, né? A própria ironia do conto também está nessa situação, dele ter verdade. que devolver ao dono, né? Vamos dizer assim, uma escrava que acabou perdendo o filho porque ele precisava recuperar, ter chances de ficar com ele.
né? Se a gente for observar, já existe uma ironia nessa própria construção aí. Então, o que que Machado de Assis fez não só nesse conto, mas também em outros contos? Ele sempre mostrou muito essa questão. No momento em que o ser humano precisa olhar para si, ele é egoísta, ele vai olhar só para ele. Ele não está muito Verdade. preocupado com não. E Então, principalmente para defender a sua prole, né? Principalmente para exato. defender o filho. O que a gente fica pensando aqui é que era tão enraizada essa questão do preconceito, assim, enraizado o preconceito na sociedade da época, que não existia, né? Por exemplo, apelo de socorro, cuidado com as pessoas que eram escravas, ou qualquer. Não existia. Inclusive, o próprio texto cita, tem uma parte que coloca assim: qualquer pessoa que ajudasse um escravo era penalizado Isso. severamente, né? Fosse visto ali, fosse pego ajudando algum escravo. Então, a gente vê que a própria organização social, e interessante Machado fazia parte desse tempo. Né? Ele fazia parte desse tempo, mas não significa que ele pensasse e desse crédito, né, a esse tipo de comportamento. Então, na verdade, ele Isso. critica, né? Ele usa a ironia porque ele quer criticar. Olha, era assim, essa é a minha sociedade. Essa é a verdade. Não é o que ela está querendo mostrar na pompa, mas Não, essa é a natureza humana, né? Ele esmiuçou ali, mostra pra gente, ele revela essa natureza humana, muitas vezes que a gente não quer confrontar essa realidade. Mas que ela existe, existe. com Né? certeza. E ele vai ali nos apresentar essa realidade, nos faz refletir sobre esses comportamentos. Né? Nos faz refletir sobre esses comportamentos. Vamos ver aqui o que, é que o pessoal está falando aqui no Instagram. Deixa eu dar uma olhadinha. Se um escravo não era uma pessoa, como esperar alguma empatia por parte dele? Infelizmente, essa era a realidade daquela época. Verdade. Inclusive, o texto não só fala do comportamento de Candinho, mas a gente vê o comportamento da tia Mônica. Veja se não tem uma correspondência. O comportamento das pessoas que viam essas pessoas sendo arrastadas, mas que só olhavam e nem ligavam mais, já sabiam que teria que ser levada daquele jeito mesmo. Então, não existia empatia. A empatia, de fato, era zero. Eu acredito que só poucas pessoas, né, aqueles que tinham, vamos dizer assim, convicções republicanas, que queriam o fim, aí que tinham um pensamento diferente. Sempre vai existir, né, a diversidade. Mas a grande maioria se pautava nessa mentalidade, né, nesse pensamento. A sociedade ali elitista do século XIX não mudou muito, viu? E apenas ligar as redes sociais e TV. Exato, né? Por isso que eu falo, o texto, gente, foi escrito no século XIX e é muito atual. É só a gente Verdade. parar para analisar, estabelecer essas correspondências. Por isso que eu falo, quando a gente lê o texto, a gente precisa estabelecer essas conexões. Não é achar que porque ele foi escrito lá no século XIX, então está parado ali no tempo, não. A gente, claro, que evolui, que aprende coisas, mas existem coisas que estão ainda muito presentes, de repente no formato, né, de uma maneira diferenciada, mas ainda com as raízes que vêm desse passado. Né? Infelizmente. E tem aqui, ó, fato, infelizmente a vida do escravo não tinha valor, né? A Adriana colocou, ele não se incomodou com a perda de Arminda, de fato, não. E a Adriana coloca, isso lembra aquele trecho da Bíblia, tira primeiro o argueiro do teu olho para depois tirar o do teu próximo, que é a ideia dele de julgar Arminda, enquanto que ele mesmo não se preocupou, né, com as consequências de ter um filho sem ter condições de criar, né? Ele estava vivendo aquela situação, mas ele poderia ter evitado, né, se ele tivesse pelo menos seguido os conselhos de tia Mônica, que nesse sentido ela foi mais sensata, vamos dizer assim. Depois aqui, Fátima, para ele o mais importante foi criar e ter de volta o filho dele, então egoísta, e depois tem aqui, acho que por isso se chama pai contra a mãe. Ele um pai contra a Arminda, uma mãe. Exatamente, irmão. Isso mesmo. Pai contra a mãe é justamente por causa disso. É muito triste, o chamado Capitão do Mato, está travando uma tortura, muita crueldade, a sociedade desse período totalmente racista, saindo do período escravocrata, era desigualdade social, quase nada mudou, principalmente em relação ao preconceito. Infelizmente. Só agora que eu entendi o título, pai contra a mãe. Não.
Acontece. É porque quando a gente vai lendo, a gente vai percebendo, né, essas nuances, acontece. E deixa eu ver aqui, calma, eu também fui ouvindo audiobook sem aquela parte que a gente já tinha lido, né? Sim, Então, sim. o que é que eu vou combinar aqui com vocês, né, junto com a professora Elaine? A gente tem um grupo onde vocês podem, tiver alguma dúvida, algum questionamento ainda a respeito desse conto, podem colocar lá no grupo que a gente vai responder, tá bom? Outra questão é que eu vou colocar lá o postzinho para vocês marcarem nas redes sociais dizendo que estão participando do desafio. Vamos fazer um movimento aí. Vamos ver se a gente chega até o 7º dia, realmente firme e forte, dizendo 25, Vamos 26, ver. 27 pontos em 8 dias, tá bom? Uma outra Vamos questão lá. importante é sobre o questionário. Quem ainda não respondeu, responde. Isso nos ajuda muito. É para a gente organizar melhor. Essa é a nossa primeira. Então, a gente aqui já vai percebendo o que a gente pode melhorar, o que a gente pode tirar, o que pode colocar. Todo primeiro é um grande ensaio. Essa é a grande verdade. Os demais a gente vai aperfeiçoando. Uma outra questão importante é que hoje ainda, viu? Vou terminando aqui a live, vou colocar o PDF que vocês vão receber, lindo e exclusivo, com toda a análise esmiuçada desse ponto. E assim, participem, divulguem. Quem está no Instagram, coloca aí a curtida, gente. Curtam. Quem estava lá no YouTube, coloca lá o like, tá bom? E assim, eu quero agradecer a participação de todos vocês, né? Eu e a professora Elaine, a gente está agradecendo a participação de vocês. Por quê? Porque não são fortes, continuam firmes e vão até o final. Coloquem, assim, a opinião de vocês, o que é que vocês acharam da live, tá bom? Coloque, isso é importante, esse feedback de vocês pra gente, pra gente realmente melhorar nas próximas. Amanhã, Sim. o ponto é uma águia sem asas, tá bom? Então, Ótimo. leiam esse conto com antecedência, até para facilitar a compreensão, vamos entender melhor como é, essa outra história de Machado de Assis, o que é que ele conta, o que é que ele quer apontar, o que é que ele nos vai fazer Sem refletir. spoiler. Não vou dizer nada, não. Leiam direitinho. E amanhã, como também todos os dias, do dia 15 até o dia 21 de agosto, nós estaremos às 20 horas no @professora Andresa. Tá bom? Eu não sei se vou. Eu tô pensando em fazer amanhã só no Instagram. Tô pensando um pouquinho, sabe por quê? Porque, assim, a maioria veio pro Instagram. Sim, eu posso pegar esse vídeo do Instagram e posso depois ir colocando no YouTube. Colocar no YouTube, é verdade. E a gente não divide, não tem esse problema da energia, porque para mim, esse lugar que eu tô, não tem tomada. Podem ver. Olha, Adriana Freitas dizendo aí, parabéns, professoras, amei e aprendi muito. Não conhecia esse conto. Olha aí. Vamos aplicar, Adriana. Leva lá para os alunos estudarem um pouquinho, entenderem um pouco mais sobre Machado de Assis e ver sobre essa perspectiva, né, com base no que a gente falou. Obrigada, Adriana, muito obrigada. E assim, compartilhem, gente, convida outras pessoas para participar, vamos disseminar aí a leitura. Muito obrigada, assim mesmo, de coração. Fala aí, Elaine, agradece aí o pessoal. Ai, muito, muito obrigada, gente. Eu tô vendo aí um monte de carinhas que eu conheço, de pessoas lindas que a gente convidou e disse que estão amando, viu? Graças a Deus, que bom. Obrigada pela participação e vamos continuar durante a semana, viu? São 7 dias, 7 Certo. contos. Hoje foi o primeiro. Quero ver vocês marcando no Instagram de vocês. Primeira, ok, vamos ver. Olha, quero ver até dia 21. Sim, gente, uma coisa importante. Dia 21, pessoal que está lá no grupo, que está respondendo o questionário, está se habilitando para fazer parte do sorteio. A gente vai sortear um livro do conto Ah, de Machado de Assis. quero mostrar minha blusa, que olha, Andresa fala, ela cumpre o que fala, viu? Lembro, quem assistiu a live sobre... Foi o primeiro, né? Sobre gêneros textuais. Ela disse, olha, eu vou mandar um presente para você. Amei, viu? Olha, sou uma maçã dourada. E no primeiro dia de aula, eu fui com ela agora no retorno, em julho, e muitos professores, Elaine, onde você comprou? Quero um. Eu disse, essa daqui é especial. Eu ganhei, eu não comprei. Então, só se vocês copiarem, mas essa daqui é minha.
Que bom, Elaine, obrigada. Então, assim, gente, quem respondeu o questionário lá, o Google, já está habilitado para participar do sorteio, vai receber em casa, porque o negócio é chique, gente, vai receber em casa o livro de contos de Machado de Assis. Então, quem ainda não leu Uma Águia Sem Asas, leia, participe das lives direitinho, vamos construir, né? E vamos fazer o sorteio no último dia. Mas a gente está lá, vendo o nome de quem respondeu, porque a gente tem essa informação com os e-mails que foram registrados, e a gente vai fazer, sim, esse sorteio no dia 21, no dia da última live, né? Que, nossa, sim, tá Ó, pra... coloque aí de novo o questionário. Jane, professora Jane, que quer também. Cauã ali, dizendo que amou. Ai, que bom! Obrigada, gente. Olha, a gente precisa saber como a gente fica feliz. Oi, não pude acompanhar hoje, mas amanhã marcarei presença, que foi trabalhado hoje, está disponibilizado no grupo. Sim, vocês vão Sim. receber no grupo o PDF com resumo total aqui, análise, resumo, contexto histórico E a, da nossa e live a de hoje. live fica, e a live fica gravada, não é isso, Andresa? A live vai ficar gravada, tá no YouTube e também vai ficar gravada aqui no Instagram. Então é só vocês terminando aqui, ó, um tempinho que tiverem, assistam essa, não vai ficar nada perdido não. Vai lá e assiste. Outra coisa, todas as lives, todos os dias, os 7 dias, vocês vão receber o resumo com tudo completinho, o resumo de tudo que a gente falou na live, tá bom? Isso aí, fiquem tranquilos que vocês vão receber. E hoje já fiquem lá atentos no grupo que vão receber, preencham. E eu vou fazer um outro questionário, Elaine, que é sobre, com algumas perguntas sobre os contos do desafio, né? Já coloquei Ótimo, no grupo maravilha. para conhecer o público e vai ter sobre os contos do desafio. Então tem que tirar pelo menos 7, viu? Para te habilitar para o sorteio. Ó, Então, vai ter certificado, é? Tem que tirar assim, 7. mas vamos ver. Eu quero ver. Agora, olha, a gente precisa se comprometer. Quem está aqui, eu já vejo que está comprometido. Quem não pôde estar online, assista a live depois, mas não É perca. isso. Incentive outras pessoas a participarem também. Então, amanhã, uma águia, tem Tem asas, asas. 20 horas, compromisso. Quero ver vocês marcando a gente, vai arroba professora Andresa e Elaine, underline 1. Não é esse o teu Instagram? É isso. Elaine, underline 1. Eu já decorei, todo que eu estou usando, Elaine, underline 1. Elaine com E, viu? Elaine, underline 1. Isso. Arroba professora Andresa. Então, coloquem lá, marquem a gente. Vou deixar no grupo para vocês marcarem. A primeira, ó, ok. Gente, muito obrigada pelo carinho. A gente tá assim, ó, só felicidade porque vocês estão aqui participando junto conosco. E até amanhã. Amanhã. E até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.